Olá, caros amigos, olá pessoal. Estamos finalizando o curso na modalidade extensão online, estágio híbrido. Cyberpolítica básica, formação teórico-prática para sindicatos e associações de moradores. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Felipe Sampaio, RU 2789307, bacharelado em Sociologia, Uninter, Polo Itapiruna, Estado do Rio de Janeiro. Retrospectiva mais reflexões finais, vídeo 12. Então aqui nós vamos fazer um balanço, né, do que nós vimos aí até agora. Vídeo 1, recentes panoramas sociopolíticos, dados e análises. O que nós estudamos, o que nós vimos neste vídeo? O processo de redemocratização do Brasil, a promulgação da Constituição Federal de 88, a presença ou ausência das minorias nas estatísticas referentes à participação política e direito ao voto, diferentes contextos, a exclusão digital no Brasil e a cyberpolítica e seus subtemas, o aparecimento de lideranças alternativas, a reinvenção de novas linguagens de comunicação e representação, a alfabetização científica na política, a questão da transparência, minorias, representatividade e cyberativismo. Então, nós vamos conferir um trecho deste vídeo. Especialmente no aspecto político, não é diferente. Destaques que envolvem a cyberpolítica. Então, eu traço aqui alguns tópicos importantes para nós estarmos investigando, né? O primeiro, o aparecimento de lideranças alternativas, ONGs e ativistas virtuais. Esse é um ponto importante porque nós podemos fazer menção ao nosso trabalho anterior, né, referente ao terceiro setor, referente à atuação de lideranças compartilhadas, lideranças criativas, os processos decisórios. Então, esses chamados ativistas virtuais vão exercer um papel muito peculiar nessa época. Eu destaco os trabalhos de Cláudio Lins de Camargo Penteado, lideranças políticas e redes sociais de internet, o uso do Facebook pelas lideranças do Podemos, Espanha e do Bloco de Esquerda, Portugal. Então, é algo que a sociologia política vem se debruçando, né, em suas análises. Então, seria aí o primeiro tópico. O segundo, a reinvenção de novas linguagens de comunicação e representação. Eu pego a questão da política para além do recurso da persuasão retórica verbalizada, né? Nós temos uma ressignificação do formato político. Agora, na rede virtual, nos processos e nas ferramentas digitais, né? A reinvenção comunicacional na política, modos de habitar o século XXI, Eduardo Jesus, Eneus Trindade, Géder Janotti Júnior e Marco Roxo. É uma obra organizada, né, que vai se voltar para essa questão de uma política que não se reduz à mera persuasão retórica, mas a outros formatos, a outras expressões que possam canalizar, né, tanto as demandas como o elo de comunicação entre os entes políticos e a população e os grupos nos processos eleitorais e em variados marcos aí da atividade política. O terceiro, a alfabetização científica na política. Nós temos aqui
o tema desse estágio, diferentes contextos educacionais. Vivemos um período de negacionismo em várias atividades, né, especialmente em tempos de pandemia, e isso, de alguma forma, também é visto no âmbito político, né? O predomínio do senso comum, a presença das fake news nos discursos. Então, temos de articular mecanismos que possam atuar no combate a esse predomínio que se faz nocivo, né? Se faz tão nocivo na prática e nos processos de representação política nesses tempos. O quarto ponto: mecanismos que promovam a transparência e facilitem a fiscalização pelo cidadão, algo também de grande importância, né? E que se liga ao ponto anterior, né? A fiscalização pelo cidadão, recursos que possam estimular, facilitar tal fiscalização, e essa palavra-chave aqui, que é a transparência, né? Que garante processos muito mais democráticos, muito mais dinâmicos para o exercício da cidadania. Então, eu cito o exemplo do portal da transparência, né? E as pesquisas de João Francisco Rezende, pesquisador da USP, que dá enfoque na Lei 12.527/11, Lei de Acesso à Informação, que nós vamos, inclusive, estudar de modo bem particular nos próximos momentos. Quinto aspecto: minorias, representatividade e cyberativismo. Eu destaco aqui os estudos de Iris Marion Young, representação política, identidade e minorias. A Iris Marion é professora de ciência política, né, da Universidade de Chicago, e a Maria da Glória Gon, né, conhecida aí nas ciências sociais, professora da Unicamp, que vai enfatizar a questão dos novos movimentos sociais. Então, as minorias, a questão dessa representação dessas mesmas minorias e toda a importância, né, que essa prática do cyberativismo tem nesses processos de inclusão e de canalização dessas demandas, dessas novas expressões que a nossa época, né, vem testemunhando. Especialmente. Bom, agora o vídeo 2. Cybercultura, cyberativismo e cyberpolítica. O que nós vimos? Né? O que nós verificamos aí durante este vídeo? As reflexões, né, que nós fizemos. O livro aí do Pierre Levy, né? Então, refletindo trechos da obra Cybercultura, desse autor, né, Pierre Levy. Realidade virtual, criador, homem e criatura, tecnologia, e a questão da inversão, humanização da máquina e o homem como apêndice desta. Uma análise sobre a apreensão do novo ou da novidade no seio social e o cyberespaço como locus de perspectivas rumo a um novo humanismo universal. Vamos ver aí um trecho deste vídeo. Alheia a tudo isso, um autor autônomo, separado da sociedade, da cultura, seriam apenas entidades passivas percutidas por um agente exterior? Defendo, ao contrário,
que a técnica é um ângulo de análise dos sistemas sociotécnicos globais, um ponto de vista que enfatiza a parte material e artificial dos fenômenos humanos, e não a entidade real, que existiria independentemente do resto, que teria efeitos distintos e agiria por vontade própria. As atividades humanas abrangem de maneira indissolúvel interações entre pessoas vivas e pensantes, entidades materiais, naturais e artificiais, ideias e representações. Esse aspecto é interessante porque nos lembra muito aqueles filmes de ficção científica, né? Em que as criaturas acabam se tornando autônomas em relação a seus criadores, a ponto de ameaçarem, né? Começarem a ter vida própria, ameaçando exatamente os seus criadores. Então, a ideia, né, do Levi é, na verdade, de desmistificar, né, esse aspecto que nos parece, inclusive, plausível, né, de ser colocado no mundo de hoje, né? Essa questão, juntamente a que eu havia colocado para vocês anteriormente, né, a respeito da desigualdade, ela pode ser pensada também a nível de uma reprodução da dominação, né? Então, podemos aí nos referir, por exemplo, a Pierre Bourdieu, né? As redes, elas contribuem justamente para os seus criadores, né, contribuírem para uma ética de emancipação do ser humano, ou justamente contribuem para afirmarem uma razão instrumental, pragmática, de dominação e de perpetuação de desigualdades e de predomínio de representações de poder na sociedade. Então, é algo que podemos refletir, né, a partir dos últimos trechos que nós acabamos de ler aqui com vocês. Bom, para o vídeo não ficar muito extenso, nós vamos partir para a página 29 e eu vou pegar alguns outros trechos de páginas seguintes, só para a gente estar aí finalizando as nossas reflexões a respeito do livro Cybercultura. Página 29, parte 2, a infraestrutura técnica do virtual. A emergência do cyberespaço, o subtema, os primeiros computadores calculadoras programáveis capazes de armazenar os programas surgiram na Inglaterra e nos Estados Unidos, em 1945, por muito tempo reservados aos militares para cálculos científicos. Seu uso civil disseminou-se durante os anos 60. Já nessa época era previsível que o desempenho do hardware aumentaria constantemente, mas que haveria um movimento geral de virtualização da informação e da comunicação, afetando profundamente os dados elementares da vida social. Ninguém, com a exceção de alguns visionários, poderia prever naquele momento que os computadores ainda eram grandes máquinas de calcular, frágeis, isoladas em salas alheia a tudo isso. Bom, passamos para o vídeo 3, reflexões sobre o documentário Juventude Conectada, onde discutimos, né, a importância do cyberativismo e o papel desempenhado pelas juventudes, contribuição da teoria das gerações de Karl Mannheim, cyberativismo e a era da informação, contribuições do individualismo metodológico, ênfase no indivíduo e no sentido de suas ações, e relações de poder e as contribuições de Michel Foucault.
Bom, então aqui nós vamos problematizar o conteúdo assistido. Eu vou traçar, né, um paralelo com a teoria sociológica. Eu fiz algumas anotações e eu começo pela fala do psicólogo consultor Lucas Foster, que diz que os novos heróis são jovens, criativos, empreendedores e conscientes. Dá perfeitamente para nós fazermos um paralelo com a teoria das gerações de Karl Mannheim, né? Então eu tenho um trecho aqui desse autor, né? Indivíduos que crescem como contemporâneos experimentam nos anos de maior exposição à receptividade, mas também posteriormente as mesmas influências condutoras tanto da cultura intelectual, que os impressiona, como da situação político-social. Eles constituem uma geração, uma contemporaneidade, porque essas influências são homogêneas, justamente por essa mudança de que a contemporaneidade não significa uma data cronológica no histórico da humanidade, mas uma similaridade de influências existentes. A questão colocada escapa de um plano que tendia a converter-se em uma aritmética mística ao domínio da simples compreensão da temporalidade interior que pode ser percebida. Então, nós podemos afirmar, né, que esses jovens, esses atores sociais, vivenciam realidades e, como o próprio vídeo, né, demonstra, esses atores não se conformam com a realidade a qual estão inseridos, a qual percebem, né, com a ausência aí de justiça social. Então, a partir daí, eles se mobilizam, né, para alterar, para transformar essa realidade por intermédio aí das ferramentas digitais, né? Então, eu poderia citar aqui Hugo Nascimento, né, a Monique Evel, o Gabriel Leal, os jovens indígenas, né, dentre tantos outros aí que nós percebemos, né, no decorrer desse vídeo. Bom, cyberativismo e micropolítica na era da informação. Eu destaco esse termo micropolítica, né? As micro-relações, né, que os homens estabelecem entre si, o que levam os homens, mulheres, a associar-se. Partindo da perspectiva dos agentes sociais, quais são os significados, né, os sentidos atribuídos por eles a essa associação? Então, nós vamos perceber, novamente, a questão de um propósito ou finalidade, né? Quem participou do curso Liderança Juvenis em Tempos de Crise, né, vai se lembrar tanto lá do Karl Mannheim, que nós já falamos, como dessa palavra, né, propósito. E podemos aqui perceber a contribuição de Max Weber, com a sua sociologia compreensiva, e também a microsociologia, né, de alguns autores, como Erving Goffman, George Mead, com interacionismo simbólico, ou George Simmel, né? Vídeo 4. O que é sociedade civil? Contribuições da professora Ilse Scherer Warren, da Federal de Santa Catarina, análise sobre as origens e as contribuições do pensamento filosófico e sociológico em torno do tema,
os contratualistas, o mito da sociedade ideal civilizada e discussões mais recentes. Bom, aqui então nós vamos destacar alguns tópicos principais na abordagem, né, realizada por Ilse Scherer Warren. Então eu inicio pelo conceito de sociedade civil, conforme a professora, né, é um conceito de uma longa história que vai desde o século XVII. Nós podemos, historicamente, localizar alguns eventos, né, especialmente a Revolução Gloriosa, a Revolução Inglesa, aí, do século XVII, e tantos outros eventos que mais tarde vão se desenvolvendo, né, aí, especialmente na Europa. A maioria dos filósofos políticos ocidentais se preocuparam com esse conceito. Então, ela cita aqui Hobbes, Rousseau, Hegel, Kant, Marx, Gramsci e muitos outros. Podemos perceber ali filósofos de variadas tendências, né? Hobbes, que vai ser aí um dos defensores, né, do Estado absolutista, Rousseau, representando aí o iluminismo, o Hegel, o idealismo, Kant, o criticismo, né? Marx, materialismo histórico dialético, e Gramsci também, seguindo aí a trilha de Marx. Mais recentemente, a sociologia, né, com Jürgen Habermas e Arato. Há bastante divergências no que se refere a essa pauta, ou seja, não há um consenso, né, natural, né, que não haja entre os filósofos e pensadores a respeito desse conceito, a respeito de suas características. Os séculos 17 e 18, nós vamos perceber a chamada doutrina justnaturalista, que distingue a sociedade natural e a sociedade civil. Bom, aqui devemos nos voltar para Hobbes, Rousseau e Locke, né? Esses autores retratarão um cenário denominado estado de natureza. Para Hobbes, por exemplo, um estado hipotético, utópico. Para Locke, um estado verídico, né? Bom, haverão diferenças entre a visão desses autores no que se refere a esse cenário. A gente pode perceber que Hobbes narrará a existência de um cenário de guerra generalizada, em que os homens devem, por conta própria, nesse cenário, sobreviver aos perigos, né? Garantir a sua sobrevivência por conta própria através da força, né? Então, utilizarão de todos os meios possíveis para atingir os seus objetivos. E a sua segurança ela se dará por conta própria, sem a existência de um soberano, de um Estado centralizado que ordene esse estado de caos e possa evitar o risco permanente que esses mesmos indivíduos correm, né, neste cenário. Então, o autor aqui vai nos mostrar a necessidade da vigência desse estado denominado Leviatã, né,
sendo que a natureza humana é retratada pelo autor como má. O homem é o lobo do homem, segundo Hobbes. Já para Locke e Rousseau, né, que são aí pensadores de uma linhagem liberal, contratualista, iniciando aí por Locke, né, nós temos direitos, direito à liberdade, à vida e à propriedade, que já vinham desde esse estado de natureza e que deveriam, na vigência da sociedade civil, né, serem preservados. Portanto, Locke diverge de Hobbes em relação a esse estado de natureza enquanto guerra generalizada e também no que se refere à finalidade dessa associação, né, da comunidade política já em formação, né? No caso, para ele, vai partir de uma preocupação com o indivíduo, com os bens desse mesmo indivíduo. No que se refere a Rousseau, nós teremos aí uma citação do autor, né, que resume bem a sua concepção de estado de natureza, em que justamente o autor afirma que o homem nasce bom e a sociedade que o corrompe, né? Então, no estado de natureza, o Rousseau percebe uma espécie de pureza entre os homens. Essa pureza ela vai, pouco a pouco, sendo minada, né, por interesses. Inclusive, lá na frente, podemos perceber a existência da propriedade privada. Então, essas questões, o meio, né, a qual esses homens vão vivendo, a trajetória que vai impondo a eles novas situações e também obstáculos, vai justificando a existência de um contrato, né, um contrato social que, a partir de uma vontade geral, irá converter a liberdade natural em liberdade civil. A autora tece críticas a respeito da construção do conceito de sociedade civilizada. O mito de uma sociedade virtuosa, entre aspas, na realidade é repleta de conflitos. Então, aqui, nós podemos identificar, por exemplo, aí já nos referindo às ciências sociais, né, antropologia e a própria sociologia, ao problema do etnocentrismo, né, ao eurocentrismo, a ótica positivista, né, que sempre percebeu a Europa, né, enquanto modelo de civilização, né, o europeu enquanto indivíduo civilizado e referência para outros povos. 25. Breve histórico do sindicalismo. Tópicos sobre Revolução Industrial, ludismo, cartismo, socialistas utópicos, o materialismo histórico dialético, socialismo científico, Marx e Engels. Então, vimos luta de classes, propriedade privada, modos de produção, meios de produção, forças produtivas, consciência de classe, mais-valia. Anarquismo e anarcossindicalismo. Todas essas condições de exploração próprias do novo sistema econômico vão gerar resistências entre os explorados. Esse processo de luta passará por longas experiências. As greves e os sindicatos, por exemplo,
não aparecerão no estalo de dedos. Antes, a classe operária passará por um longo processo de aprendizado, até encontrar as formas mais eficientes de luta e concluir que sua união é fundamental para se contrapor ao poder do patronato, né? São famosas as leis, né, especialmente as leis sanguinárias, descritas em O Capital, dentre outras formas de opressão que os governos, né, nacionais, aí, de alguma forma, aliados a essas as burguesias, né, nacionais, vão impor, né, em seu território, a fim de intimidar, né, esses movimentos revolucionários e, dessa forma, impedir, né, que essa classe possa, de fato, se unir. Bom, a ideia presente em o Manifesto do Partido Comunista, o seu último trecho, será justamente relacionado a uma organização planetária, né, global. Poderia já colocar esse termo, né, em relação à classe operária, o movimento, né, operário, dada a expansão, aí, a necessidade de expansão que Marx vai indicar nessa obra, a necessidade dessa expansão, né? Proletários de todo o mundo, univos. Aí a última citação da obra, e que marcará, né, a Associação Internacional dos Trabalhadores. Esse fator influencia bastante, né, também aí o surgimento desses sindicatos e associações, não somente, né, aí, relacionado ao materialismo histórico dialético ou a teoria do socialismo científico, né, de Marx e Engels, mas também um tema aí tratado pelos anarquistas e, aqui no Brasil, como a gente vai ver num outro momento, os anarcossindicalistas. Então, são teorias, né, importantes para nós compreendermos esse contexto, e também no que se refere aos instantes, né, que cada classe operária nacional encontrará, né, instantes ou contextos históricos de desenvolvimento, né, aí do capitalismo. A ideia é que quanto mais o capitalismo e essas contradições, né, se agravam em determinado local, em determinado contexto, ali estaria, né, ali teria grandes chances de percebermos a revolução, né, já que a exploração da classe trabalhadora chegaria a níveis muito intensos, né, e essa tomada, essa percepção, né, de classe logo poderia aí se concretizar, né, e a ação, a praxis da revolução seria aí, deixaria, né, de ser um fator teórico e passaria para a ação, né, para a ação e concretização, né, desses ideais de uma sociedade sem classes. Todas essas condições de exploração, né, próprias do novo sistema econômico, vão gerar resistências entre os explorados, né? Essa parte aqui nós já falamos. Uma das principais formas de luta foi o ludismo, também conhecido como o movimento dos quebradores de máquinas. Inexperiente, a jovem classe operária viu nas máquinas o seu principal inimigo. Afinal, aparentemente, a máquina que era responsável pelo desemprego dos trabalhadores especializados, pela inserção da mulher
e do menor nas fábricas em condições degradantes, etc. Bom, por que ludismo? Né? Quando nós estudamos a história, né, nós vamos passar por esse termo e por esse movimento. Mas o que significa ludismo? Né? Nós vimos aí que é um movimento que conduzia à quebra de máquinas devido justamente a uma noção de que essas máquinas estavam agravando, né? Estavam, de certa forma, afetando, né, a classe trabalhadora, a vida e as condições aí de sobrevivência dessa mesma classe. Mas mais à frente, o autor nos explica, né, nos coloca aí o porquê desse termo ludismo. Né? Ludismo deriva do nome do operário têxtil Ned Ludd, né, que trabalhava numa pequena oficina em Nottingham, cidade próxima de Londres. Segundo pesquisas, esse operário destruiu totalmente os teares mecânicos que eram utilizados nas fábricas, né? Num sinal de revolta contra os efeitos da Revolução Industrial. Sua atitude, apesar de ser individual, refletiu o estado de espírito dos artesãos. Em pouco tempo, seu gesto foi imitado em várias cidades da Inglaterra e atingiu também a França. Entre 1811 e 1812, os ludistas espantaram a burguesia, informa José Cândido Filho, autor do livro O Movimento Operário, o Sindicato e o Partido. O parlamento inglês, que nunca tratara da questão operária, discutiu o assunto e aprovou em 1812 uma lei que punia com a pena de morte os quebradores de máquinas. Portanto, né, essa reação ao ludismo, né, vai justamente confirmar aquilo que nós já tínhamos falado, né, que esses governos eles vão manter aí um foco na reação, né, na atitude de paralisar essas atividades revolucionárias que estavam, né, se espalhando, né, aí pela Europa, né, iniciando na Inglaterra, que foi aí a pioneira da Revolução Industrial, né, e que depois vai se propagar para outros locais. A legislação repressiva não conteve um movimento ludista, que 4 anos depois foi retomado com novas máquinas quebradas em Londres, Glasgow, Newcastle, Preston, Dundee e outras cidades. Segundo José Cândido, os ludistas ingleses costumavam cantar uma música que se tornou conhecida quando quebravam as máquinas. Abre aspas, de pé ficaremos todos, e com firmeza juramos quebrar tesouras e válvulas e arrasar todas as máquinas. A revolta operária repercutiu também entre a intelectualidade da época, que passou a dar maior atenção às condições de vida e de trabalho do proletariado. Todas essas... Vídeo 6. Breve histórico do sindicalismo no Brasil. Origens históricas, classe operária no Brasil, fases do sindicalismo brasileiro, fase anarcossindicalista, fase intervencionista, fase da autonomia e discussões recentes. Então é importante conseguirmos aí verificar, né, nessa primeira fase, o papel das chamadas sociedades beneficentes, aí como pioneiras, né, como primeiras instâncias, né, primeiras esferas que vão logo propiciar, né, o surgimento desses primeiros sindicatos no nosso país.
isso no século XIX, né? Século XIX, um século onde percebemos uma coexistência, especialmente até o final deste século, né, entre aquilo que era considerado arcaico e aquilo que seria considerado, para a época, novo, né? O arcaico, a escravidão, forças produtivas que eram consideradas ultrapassadas, né, dentro de uma ótica, né, determinada ótica, e o aparecimento justamente de novas forças produtivas, né? Então, a gente percebe aí já uma contradição, né? A maquinofatura, pouco a pouco, tomando aí corpo, né? Na malha fabril, né, urbana no nosso país, né? As cidades começam, pouco a pouco, a ter seu crescimento, mas ainda a zona rural detém uma certa importância, né? Ali onde muitos escravos já atuavam, né? Desde os primeiros tempos, né, de escravidão, e esses modelos, de certa forma, opostos, né, vão se digladiar, vamos dizer assim, né? E a vitória será desse formato, né, conhecido ou considerado novo. Então, aí, logo na frente, nós veremos, né, o surgimento dessas fábricas nas cidades, a atuação dos movimentos sociais, das greves urbanas, a greve geral de 1917, isso também, a economia, né, levada em conta com as ferrovias, com processos de tecnologias já bem diferenciadas, né, modernas, para a época, Barão de Mauá, dentre outras questões aí interessantes que podemos destacar nesse momento. Os sindicatos brasileiros formaram-se efetivamente no início do século XX. Segundo o conceituado historiador Boris Fausto, os fatores que propiciaram a formação dessa movimentação sindicalista foram o crescimento das cidades, nós já falamos, né, a respeito dessa questão anteriormente, bem como a diversificação de suas atividades. Almir Pazianotto Pinto traz mais detalhes desse nascimento dos sindicatos no Brasil. Então, o sindicato é um fenômeno marcadamente urbano, né? O sindicalismo brasileiro adquire estágio embrionário com a aprovação do decreto número 979, de 6 de janeiro de 1903, do presidente Francisco de Paula Rodrigues Alves. Nós já vemos aí um outro momento, né, já um momento republicano, referendado pelo ministro Lauro Miller, que facultava aos profissionais da agricultura e indústrias rurais a organização de sindicatos para a defesa de seus interesses. Então, é interessante nós observarmos, né, que durante a chamada República Velha, ou República Oligárquica, né, em que testemunharemos o revezamento entre São Paulo e Minas Gerais, né, política essa conhecida como política do café com leite, o revezamento desses estados, né, políticos desses estados no poder, né, vamos percebendo, chegando ali na década de 20, né, do século 20, justamente pressões, né, pressões contrárias
a esses movimentos já atuantes no cenário político, né, cenário sociopolítico brasileiro, né? Uma frase muito conhecida, né? A questão social é caso de polícia, né? O Washington Luiz foi aí um dos presidentes daquele período, né? Sintetiza a ótica que a classe governante terá, né, em relação a esses movimentos, né? Então, tudo vai ser contido aí com força policial, né? E todo o aparato, né? Já lembrando, né, a Revolução Industrial que nós vimos. Vídeo 7, por uma outra globalização, contribuições de Milton Santos, biografia do autor, intelectualidade e negritude, breves tópicos sobre pautas discutidas no filme, globalização, neoliberalismo, território, moradia, migrações, dentre outros. A atualidade de Milton Santos. Globalização, você é contra a globalização, e ele introduz no debate essa dimensão de que é fundamental você compreender que esse processo de universalização ele é fundamental. A gente não pode dizer que a globalização é boa ou ruim, né? Na verdade, a gente tem que avaliar os processos. E esse processo, dizer que avalia processo, quer dizer que a gente não pode dar um ponto final nas coisas. É uma coisa em construção. O pensamento de Milton não é crítico, negativista, pessimista, deprimente. Quer dizer, é crítico muitas vezes, acusa a negatividade do mundo muitas vezes, mas não é deprimente. A ideia não era que o mundo estaria indo cada vez pior e que nós teríamos que dar algum tipo de tiro na cabeça. Não se trata disso. Se trata de uma potência. Só que essa potência está sendo usada de uma maneira perversa. Nós teríamos que ter um mundo muito mais generoso. Nós podemos conquistar esse mundo agora. E ele disse, olha, eu quero uma outra globalização. Eu quero trocar essa globalização financeirizada sob o domínio do capital financeiro, né, que suga principalmente os países do terceiro mundo, por uma globalização que tenha como centralidade o homem, que tenha como elemento fundamental o homem, que possa, sobretudo, ser capaz de fazer com que o homem, em cada espaço do mundo, seja feliz a partir do uso correto dos recursos naturais e dos recursos humanos, dos recursos materiais, mais racional. Eu acho que a gente tem que, num mundo que vive de retórica, não custa nada a gente estudar para encontrar a retórica oposta. Nós reclamamos contra os totalitarismos, né, o fascismo, o nazismo, e caímos no outro. Então, acho que nunca houve um mundo que espalhasse que a liberdade é a forma suprema de vida e, ao mesmo tempo, suprimisse a verdadeira liberdade, porque essa carência de liberdade que compromete, inclusive, o exercício da cidadania, eu creio que é uma marca de nosso tempo que mais cedo ou mais tarde vai se mostrar insuportável. Como os totalitarismos tiveram seus dias também contados, né? Então, a globalização, ela produz esse globalitarismo que existe para reproduzir a globalização. Eu acho que é esse círculo vicioso que a gente vai ter que quebrar através, digamos, da produção de formas democráticas que sejam realmente democráticas. No dia 04, né? 2001. Eu nunca pensei que ia chegar lá, né?
avisa aí pra geral, pra toda a rapaziada, que as conspirações, em sua maioria, já deixaram há muito tempo o campo das teorias. De parte a parte, anatomia do desastre. Respira fundo, conta até 3 e retoma a mensagem. Bom, portanto, nós vamos destacar aqui breves tópicos e a atualidade, né? Especialmente a atualidade do pensamento de Milton Santos, né? Um pensador que rompe barreiras, preconceitos, especialmente vendo aí o nosso ano de 2020, né? Essa pandemia e os diferentes movimentos em prol das classes populares, das minorias. Cito, por exemplo, Vidas Negras Importam, né? O papel do negro, enquanto negro também, né? Cito aqui a minha admiração por esse autor e por seu grande legado, né, à sociedade brasileira e mundial, né? Dentre outras questões também, né, a demarcação das terras indígenas, pensar e repensar o território, né, neste contexto aí de globalização, a postura interdisciplinar, né? Nós temos aí a geografia, a qual o autor representa, mas podemos colocá-lo aí no rol de outras tantas disciplinas do conhecimento humano, né? Conhecimento especialmente das ciências humanas, a história, a sociologia, a filosofia, a antropologia, dentre outras, né? A ciência política, geopolítica. Então, há um leque aí de questões que o Milton Santos abre, né, aí a todos nós. A perspectiva de uma globalização que tenha como centralidade o ser humano, né, foi a frase do professor Délio Mendes, né, e acrescento ali a questão de se globalizar oportunidades em meio a esse formato de globalização a qual uma minoria, né, determinados grupos concentram o capital cultural, o capital econômico. Então, o autor nos adverte a respeito dessas problemáticas que, em tempos de pandemia, né, se potencializam, especialmente quando nós vemos movimentos de resistência à reintegração de posse, aí, de um modo específico, nas metrópoles, né? Há movimento de migração, enfim, vários outros aspectos que nós tratamos no ponto de vista aí das ciências sociais e que temos essas trocas, essas contribuições magníficas aí deixadas por Milton Santos. E eu coloco, para finalizar, né, ali as preciosas dicas para refletirmos, especialmente, né, aí os tempos de pandemia, de quarentena e dessa questão de as pessoas terem um lar, né, terem um lar para justamente cumprirem essa necessidade da quarentena, do isolamento social, algo que nem todos possuem, né? Nem todos
possuem essa questão do lar, né? Do abrigo, né? E grande parte desses fatores que explicam a falta de moradia no nosso país advém desse sistema, né, de um sistema neoliberal acoplado a esse processo de globalização que o autor expôs com tamanha maestria, né? Então, aqui eu faço uma mescla entre os três autores que nós vimos até agora. Pensar o cyberespaço como locus para novos horizontes, para a humanidade. Aí a contribuição de Pierre Levy, que nós já refletimos em determinado vídeo, né, anterior. Também Pierre Bourdieu, né, inclusive eu não coloquei aqui, mas essa é uma ideia associada a Bourdieu, né, combatendo violências simbólicas e mecanismos que busquem validar a reprodução das desigualdades. Esse fator da violência simbólica, violências tanto sutis como explícitas, que de alguma forma procuram validar, legitimar arbitrariedades, desigualdades, formas de desumanização humana, né? E, fechando aí com chave de ouro esse tópico, a referida contribuição de Milton Santos no que se refere a esse repensar, né, aí por uma outra globalização, né? O título de sua obra, né? Inclusive, eu recomendo a todos, né, a leitura desta obra. O vídeo, né, o filme aí que nós acabamos de assistir, é, na verdade, uma síntese desta obra tão importante aí para a compreensão de nossa realidade brasileira e mundial. Globalização, você é contra a globalização? Vídeo 8. Diferentes contextos educacionais. O que é educação? O campo do ensino-aprendizagem e o campo da pesquisa, educação formal, escolar, informal e extraescolar, a dialética pedagógica do trabalho de campo e do envolvimento intelectual nas lutas sociais, as contribuições do pensamento de Paulo Freire. A construção do conhecimento e a desconstrução também, né, de determinadas questões, né, o debate, a investigação que é típica de uma postura científica, o método, né, que vai guiar, né, vai colocar aí um caminho, um atalho para conseguirmos obter determinados resultados, né? A busca e produção do conhecimento, né, que se interliga também aos demais campos já falados, né? A revisão conceitual, em que é necessário sempre revisarmos, essa palavra revisão, né? Nada está pronto e acabado, mas tudo é um processo, né? E esse processo ele demanda esforços, empenhos permanentes, constante aprimoramento, que é justamente o profissional que busca esse aperfeiçoamento constante, né? Cursos, atualizações diversas, né? Para seguir aí essa rota, né, do conhecimento, que é justamente uma rota que não para, né? Tal como o tempo, né? Na música lá do Cazuza, né? O conhecimento também não para. As perguntas e as respostas,
se modificam, né, a partir de contextos históricos. Então, nós temos aí algumas palavras-chave aí para iniciarmos o nosso debate, né? Bom, aqui eu deixo uma indagação, né? E essa indagação ela vai ser respondida nesse vídeo 8, né? Nós vamos buscar respondê-la, né? Neste vídeo 8, e a segunda parte da resposta a essa pergunta vai estar no vídeo 9, né? Então, o vídeo 8, que é educação, como nós falamos, né? A parte aí da educação formal, escolar, informal e extraescolar. E o vídeo 9, que nós vamos tratar da pedagogia social e sua função nas instituições sociais. Mas qual é a indagação que eu deixo aqui? Em seu trabalho com os sindicatos e associações, como o sociólogo pode articular os conceitos de educação nesses diferentes contextos, articulando-se a proposta da pedagogia social em sua prática cotidiana? Então, como eu havia colocado, nós vamos dividir, né, a resposta, o debate em relação a essa pergunta em dois momentos, né? Eu vou utilizar como embasamento teórico a obra de Carlos Rodrigues Brandão, O que é Educação, né? O livro O que é Educação, escrito por Carlos Rodrigues Brandão, foi publicado pela primeira vez em 1981, chegando à sua 43ª edição em 2003. Carlos Rodrigues Brandão é doutor em Ciências Sociais pela USP, Universidade de São Paulo, e pós-doutor em Antropologia pela Umper, Itália. Atualmente é professor visitante no Instituto de Geografia como docente e orientador de mestrandos na pós-graduação, mestrado-doutorado em Geografia da Universidade Federal de Uberlândia. Possui inúmeras publicações nas áreas da educação, antropologia e psicologia. Bom, então aqui nós já temos aí um primeiro trecho, né, desta obra. Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um modo ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços da vida com ela. Para aprender, para ensinar, para aprender e ensinar, para saber, para fazer, para ser ou para conviver. Todos os dias misturamos a vida com a educação, com uma ou Vamos agora para o vídeo 9, Diferentes Contextos Educacionais, parte 2, Pedagogia Social e sua função nas instituições sociais, diálogos interdisciplinares. Então, nós vimos, né, o que é pedagogia social, os 3 domínios da pedagogia social, contribuições de Paulo Freire, parte 2, a profissão de sociólogo, a Lei 6.888/80 e o Decreto número 89.531/84, o que faz um sociólogo, a interdisciplinaridade no trabalho com sindicatos e associações de bairros. É típico nós termos a representação da pedagogia somente enquanto área ligada ao ensino-aprendizagem, né? Atividades lúdicas, educação infantil, mas bem interessante aí nós
também percebermos essa função, né, toda essa expansão que a área de pedagogia pode proporcionar, né, pode oferecer aí ao todo social. Esta pedagogia nasceu da urgente necessidade de desenvolver ações organizadas para pessoas em situações sociais adversas. Essas ações concretizam-se nas instituições socioeducativas com diversas tipologias ou modalidades de atendimento que reformulam programas assistencialistas de ações caritativas em projetos educativos, aumentando o número de educadores sociais e a crescente demanda de formação específica no âmbito da educação social. A pedagogia social oferece bases metodológicas e teóricas que viabiliza a educação social. Então, nós temos aí, né, a apresentação de um profissional bem importante, especialmente nesses tempos, né, de crise, de pandemia, né, que pode atuar de um modo conjunto, né, ao sociólogo, os educadores sociais, né? O autor aí apresenta algo aí bem importante para nós entendermos, né, o papel desse profissional e as bases, né, que fundamentam tanto o seu trabalho como a configuração da área que é formada. Agora nós vamos assistir um vídeo, né, que é pedagogia social. Logo após, retornaremos com os nossos debates. Você conhece o termo pedagogia social? Sabe o que é e quais são as suas características? E para quem é a pedagogia social? Entenda tudo agora. Saia do cubo, se expanda, seja um revolucionário da educação. Eu sou Andréa Santaterra, sou pedagoga, minha experiência está toda voltada para a educação não formal, pedagogia social. Fui educadora social, assistente técnica e, por anos, gerente de serviços. Este é o canal Confraria Revolucionar. Se este conteúdo faz algum sentido para você, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino para ser lembrado assim que outro vídeo for publicado. Dá uma passadinha no Instagram, @Confraria Revolucionar. Vamos entender um pouquinho da pedagogia social. Platão e Aristóteles já discutiam filosofia social por meio de questões éticas, políticas e pedagógicas. A concepção de assistência social empreendida pela educação foi estudada desde os primórdios, lá quando começou as discussões a respeito. Foi estudada especialmente pelo educador suíço Pestalozzi, lá no século XVIII. A pedagogia social surge da necessidade de proporcionar metodologias específicas para alguns grupos, para a superação de conflitos sociais e de vulnerabilidades. Ela surge no Brasil com ênfase no assistencialismo das políticas públicas. Partindo daí, a sociedade civil começa a discutir e entrar nos debates, mesmo que restritamente. E aí começa a assumir o campo com os projetos sociais e as coisas vão se transformando. A pedagogia social tem sua base nas ciências da educação. É considerada uma ciência por possuir um campo próprio de atuação, que é a educação social. É uma área acadêmica e profissional que centra todos os seus esforços em apoiar crianças, adolescentes, jovens, adultos e famílias que encontram-se em vulnerabilidade social. Auxilia no desenvolvimento humano e social, fortalecendo seus vínculos sociais por meio de ação educativa. É o campo da pedagogia que constrói, agrega, dialoga e transita pelos conhecimentos. Vídeo 10
Sindicatos e associações, questões multitemáticas. Então, nós vimos os dispositivos legais, projetos de iniciativa popular, a lei orgânica do município e os regimentos internos das câmaras municipais, a Constituição Federal de 88, orçamento participativo, portal da transparência, o aplicativo Mudamos, a consolidação das leis do trabalho, CLT, trabalho, neoliberalismo e lutas sociais, principais desafios para os sindicatos, associações e a sociedade em geral. Vantagens e desafios. Entre as vantagens apontadas pelo pesquisador estão a maior transparência sobre o processo orçamentário, a possibilidade de os cidadãos se tornarem mais conscientes e passarem a exigir melhor funcionamento da gestão por parte da prefeitura. Isso tem gerado, como consequência, uma modernização administrativa nos municípios que utilizam o orçamento participativo, afirma. Além disso, à medida que os cidadãos são chamados a participar da discussão do orçamento, os projetos têm sido mais direcionados para os setores mais carentes e as necessidades prioritárias da população, o que confirma o caráter potencialmente redistributivo do orçamento participativo. Como desafios, ressalta-se que uma experiência bem-sucedida de orçamento participativo requer organização ou tradição de associativismo na sociedade civil local. Na esfera política, é preciso um comprometimento de prefeitos e lideranças políticas, além das equipes técnicas, para a viabilização das demandas pactuadas com os participantes e a integração das mesmas nos planos de governo. Então, nós temos algo importante, né, quando falamos aí, especialmente, em estratégias no combate à corrupção e, ao mesmo tempo, a participação cidadã na política e na organização, né, dos processos legais e nas políticas públicas. Portal da Transparência. O que é e como funciona? Lançado pelo Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União em 2004, o Portal da Transparência do Governo Federal é um site de acesso livre, no qual o cidadão pode encontrar informações sobre como o dinheiro público é utilizado, além de se informar sobre assuntos relacionados à gestão pública do Brasil. Desde a criação, a ferramenta ganhou novos recursos, aumentou a oferta de dados ano após ano e consolidou-se como importante instrumento de controle social com reconhecimento dentro e fora do país. A fim de atender de forma mais eficiente a crescente demanda e as obrigações de transparência, a CGU iniciou o projeto para a reestruturação do portal. Como resultado do trabalho, o governo federal lança em 2018 o novo Portal da Transparência. Entre as novidades estão formas diversas de apresentação dos dados, mecanismo de busca integrado e intuitivo, melhor usabilidade, mais recursos gráficos, integração com redes sociais, maior e melhor oferta de dados abertos, adequação a plataformas móveis, maior interatividade. E não deixe de experimentar as ferramentas de notificação para ficar informado sobre os temas de seu interesse. O novo Portal da Transparência reforça, assim, com novos recursos e mais informações, sua razão. Modelo que passou a ser utilizado. Vídeo 11. Reflexões sobre o filme Conectados Transformamos. Histórias inspiradoras para sindicatos e associações de bairros. Possibilidades de ações em tempos de crise. Vimos também o papel das ferramentas digitais e da cyberpolítica. Breves tópicos de discussão sobre o filme. Contribuições dos clássicos da sociologia, bem como das teorias contemporâneas.
Bom, então aqui nós temos uma nova questão, né, envolvendo aí a cyberpolítica, envolvendo o cyberespaço e essa dinâmica referente aos diversos segmentos, aos entes que compõem a sociedade civil organizada e sua atuação, né, na transformação social, na defesa dos seus direitos, especialmente nesse momento singular, né, que todos estamos vivenciando. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre o filme que aí nós vamos assistir, né? O filme Conectados Transformamos apresenta 6 histórias de pessoas que decidiram agir pela mudança que desejam ver no mundo. Juntos, elas formam uma rede de inovadores que vem crescendo cada vez mais. É de cidadãos comuns que estão transformando a sociedade todos os dias com microações que juntas tornam-se grandiosas. O que eles têm em comum? Perceberam que vivemos em um mundo conectado e que é possível utilizar as tecnologias e novas mídias para colaborar na solução dos problemas sociais. O poder está na ponta dos dedos de cada um e você também pode ser um agente de mudança. Vamos nessa? O documentário pode ser a inspiração que faltava. Então, Conectados Transformamos, o filme de 2014. Todos somos pontos de uma rede e o conhecimento flui através da gente. E quanto mais a gente colocar para fluir, mais vai ser bom para todo mundo. Todo mundo, ao mesmo tempo, pode produzir, consumir e ser um ator social de transformação. Então, a tecnologia é um aliado muito grande quando a gente procura ligar pontos, então colocar pessoas em contato umas com as outras e diminuir essas barreiras de entrada à participação política. Conectando duas pontas da sociedade, aqueles que mais tiveram oportunidade com aqueles que menos tiveram oportunidade. Compartilhe suas experiências, você vai ter um monte de gente que também está passando por isso, que você vai ajudar e você vai ser ajudado também. Hoje, no mundo capitalista, quem se propõe a ensinar alguém? Quem se propõe a doar o seu tempo para vir ensinar um desconhecido? Olha só, como é que ficou? Acabou. Tá lindo. Eu pensei que você tinha feito no computador. Não. Por isso que eu perguntei. Eu digo, quem é que fez essa magia? Ficou bonito, né, Mari? Ficou bem legal. Meu nome é Mara, tenho 48 anos, sou estudante de arquitetura e estou na segunda fase. Agora eu já não estou mais casada. O meu marido dizia, para que é esse curso? O que tu vai fazer?
que até então acho que ele nem tinha ideia por que é que eu estava me sacrificando tanto. Eu trabalhava de doméstica, na verdade eu trabalhava de faxineira, aí saía do trabalho e ia pro cursinho. Aí para economizar eu ia do trabalho até o cursinho a pé e depois eu chegava em casa tipo 11h30, meia-noite, todos os dias. Eu saí no primeiro vestibular que eu prestei e já fazia uns 12 anos que eu não estava estudando. Bom, então aqui nós temos... Finalizando agora com o vídeo 12. Neste vídeo 12, eu vou encerrar, né, com duas reflexões finais a vocês, participantes. A partir da realidade a qual você está inserido ou inserida, quais ações e contribuições sociológicas mais lhe chamaram a atenção no decorrer deste curso? E a segunda reflexão: sua percepção e ou adesão à cyberpolítica se ampliaram a partir deste curso? É importante, né? Vocês fazerem essa autoavaliação, né? Fico muito agradecido aí a todos pela participação, pelo apoio, né, neste curso e no curso anterior, né? Aqui eu deixo as referências às quais me baseei para a gravação deste vídeo. Obrigado pela sua participação neste curso. Um grande abraço a todos e até mais.